Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de reações orgânicas. Hoje a gente vai falar das reações de esterificação, saponificação e eliminação. Então vamos começar pela esterificação. O próprio nome já está dizendo o que vai acontecer. Esterificação. Esse éster aqui na frente lembra o quê? Lembra a função química éster. Então, a esterificação é uma reação que tem a finalidade de produzir o quê? Um éster. A função de interesse aqui é o éster. Então, como que vai acontecer essa formação do éster? A gente vai ter a junção de um álcool, ok? Eu vou pegar um álcool e vou juntar esse álcool com um ácido. Pode ser um ácido orgânico ou pode ser um ácido inorgânico, tá? Não tem problema em relação a isso. Mas, se eu junto um álcool e um ácido, a minha reação aqui vai ter a ideia, como produto, de formar um éster e uma água. Como que isso vai acontecer? Observa aqui no exemplo, eu tenho ácido etanóico e vou juntar esse ácido etanóico com o meu álcool aqui, com o meu etanol. Então, vamos botar nome aqui em todo mundo. Esse é o etanol, esse aqui é o ácido etanóico. Muito bom. Então, como que vai funcionar isso aqui, O H que está ligado à hidroxila do ácido vai se juntar ao OH do álcool. Então, H com OH, eu vou ter formação de água. A cadeia do meu álcool agora vai se juntar ao oxigênio. O que a gente tem que lembrar? O oxigênio faz duas ligações. Se eu tirei um hidrogênio dele, ele vai precisar fazer mais uma ligação. Então, ele vai se ligar com quem? Com o restante da cadeia do álcool. Então, esse restante da cadeia aqui vai se ligar com o oxigênio para dar origem a quem? Para dar origem ao meu éster. Então, eu copio a minha cadeia, CH3, ligado ao resto da cadeia do álcool, CH2, CH3. Formei o meu etanoato de etilo. Formei o meu éster mais água. Então, toda a reação de esterificação, gente, funciona nesse formato. O mecanismo que a gente tem é esse. A ideia é sempre formar um éster e uma água, tá? O próprio nome está dizendo, é uma reação de esterificação. Então, a gente quer formar éster. Aí, o que a gente vai ter? A gente tem também a reação de saponificação. Gente, a reação de saponificação, a gente está querendo formar sabão. A gente quer formar um sabão aqui. Qual que é a ideia da saponificação? Eu vou pegar um éster e vou fazer esse éster passar por uma hidrólise básica. Gente, hidrólise. Esse sufixo lise significa quebra. Hidro vem de água. Então, eu vou quebrar a molécula de água em um meio básico. Ou seja, eu preciso de liberar alguém aqui, para eu poder formar a minha cadeia e os meus afins. Então, de forma geral, a saponificação, gente, ela acontece, a formação dos sabões, geralmente eles são sais que vão ter o íon sódio ou o íon potássio ligados a ácidos graxos. O que são ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos de cadeia longa. Então, a gente vai ter aí, em média, de 15 para mais carbonos, para eu poder classificar a minha cadeia como cadeia de ácido graxo. Então, a gente vai entender como vai funcionar aqui a minha formação. Gente, o que eu preciso? Eu preciso que esse Na aqui venha fazer uma ligação com este oxigênio aqui, ok? Eu estou quebrando o meu éster. Então, eu vou fazer esse éster agora virar um sal de Na. Então, esse Na vai fazer essa ligação com o oxigênio. Tudo bem. E essa cadeia que está ligada aqui?
essa cadeia vai se ligar ao OH. E aí eu vou ter a formação de quem? Vou ter a formação de um álcool. Olha que massa. Toda reação de saponificação, gente, forma álcool. Presta atenção, ó. Vou copiar a minha cadeia. C15H31 ligado a C-O. O Na que estava aqui na base vai se juntar ao oxigênio. Na+. Quem estava ligado ao oxigênio aqui vai se juntar ao OH. Então, eu vou ter o meu OH ligado ao CH2, CH3. Formei, então, o meu sabão, formei o meu sal de ácido, que dá origem à cadeia do meu sabão, mais um álcool, tá? Na maior parte das vezes, um álcool que é primário. Gente, peguei essa cadeia aqui agora, o meu sal de ácido formado, que é o meu sabão, né? A cadeia desse sabão é dividida em duas partes. A gente fala que os sabões eles têm estrutura que é micelar. Ele tem uma parte apolar, que é a parte da minha cadeia carbônica em si. É a parte de onde estão os carbonos e os hidrogênios. Então, a minha cadeia carbônica é a parte apolar. E a parte polar é a parte onde eu tenho exatamente a introdução do íon Na+, ou do potássio, né, que é o K+, se ligando ao oxigênio. Essa parte é polar. Ah, mas por que você está dizendo isso? Gente, primeiro porque isso aqui já foi questão do Enem, né? Qual cadeia que poderia ou não representar a cadeia de um sabão? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, a cadeia de um sabão tem que ser uma cadeia longa, porque é uma cadeia de ácidos graxos. Então, tem que ter muito carbono. Segundo, que você tem que ter em mente, tem que ter uma parte polar. Então, você tem que ter um cátion na pontinha, tá? Por quê? Porque o sabão é um sal, é um éster que passou por um processo de hidrólise, ou seja, ele virou um sal de ácido, tá? O sabão em si, ele apresenta a estrutura micelar. O que é essa estrutura micelar? Ele é formado por uma parte apolar e por uma parte polar. Ah, o que isso tem a ver? Gente, sabões, no geral, são biodegradáveis. Até o detergente aí que você usa na sua casa, o sabão, enfim. O que isso tem a ver? É que, primeiro, se você vai fazer sabão caseiro, se você faz sabão caseiro aí na sua casa, você sabe que você vai precisar de óleo. Por que você precisa do óleo? Porque no óleo você vai ter uma cadeia de ácidos graxos, ok? O óleo é lipídio. É uma das partes de macromoléculas que a gente tem. E você precisa de soda cáustica. Por quê? Porque a hidrólise básica vem do NaOH, que é a soda cáustica. Formei o meu sabão. Você já reparou? A gente sabe que o princípio de solubilidade é que semelhante dissolve semelhante. Então, quem tem a mesma polaridade é que consegue solubilizar outra substância, que tem uma polaridade igual. Se você for pegar um prato com gordura e jogar detergente, o detergente é capaz de remover a gordura. Ou seja, o detergente e a gordura são semelhantes em termos de polaridade. Eles têm partes que são apolar. Mas se você pegar o detergente, virar na sua mão e colocar debaixo da água, você vai ver que a água também vai remover o detergente da sua mão. A gente sabe que a água é polar. Por que a água consegue remover o detergente? Porque o detergente também tem parte que é polar, ou seja, também tem afinidade, né, de polaridade. Então, a cadeia do sabão, as reações de saponificação, tendem a formar sabões que são formados por uma parte apolar e por uma parte polar, o que facilita e muito, né, o processo de remoção das substâncias. Muito bom. Então, a gente falou do processo de esterificação aqui primeiro, foi o primeiro processo que a gente falou, formação do éster. Formei o meu éster, o que eu posso fazer com o éster? Você pode fazer um sabão com o éster, por meio da reação de saponificação. E de brinde, tu ainda forma um álcool. E o terceiro tipo de reação que a gente vai falar são as reações de eliminação. Gente, a ideia da reação de eliminação é aumentar a insaturação da sua cadeia. O que eu estou querendo falar aqui? Se você tinha uma cadeia que era saturada, só tinha ligação simples, você vai passar a ter uma cadeia insaturada, que vai ter que ter pelo menos uma dupla.
Por quê? Porque você tirou elementos da cadeia principal e aí, para que todos os carbonos façam 4 ligações, eles vão ter que fazer ligações duplas ou triplas. Ou então, se você sai de um composto que já tem uma ligação dupla, ele vai ter que passar a fazer uma ligação tripla. Por quê? Porque se ele está passando por uma reação de eliminação, ele tem que aumentar o grau de insaturação dele, tá? A gente tem uma ordem, né, de processos de facilidade. Então, álcoois que são terciários, eles tendem a desidratar primeiro do que os secundários, e os secundários tendem a desidratar primeiro do que álcool primário. Então, vamos entender como funciona isso. A gente tem 2 tipos de reação de eliminação de água nos álcoois. A gente tem a desidratação intramolecular e a desidratação intermolecular. O próprio nome já está falando, né, gente? Intra quer dizer que é dentro, intramolecular, dentro da molécula. Então, ó, se é uma desidratação intramolecular, o que vai acontecer? Peguei aqui o meu álcool CH3, CH2OH, é o etanol. Eu vou tirar um hidrogênio do CH3, vou tirar o OH do CH2, vou juntar esses dois e vou formar quem? Água. Ah, mas obrigatoriamente eu tenho que formar água? Claro, gente, é uma reação de desidratação, você tem que liberar água, né? Não faz sentido você desidratar alguma coisa e não liberar água. Então, você vai formar água mais CH2 com CH2, fazendo uma ligação dupla. Por quê? Porque eu aumento o grau de insaturação da cadeia. Eu tinha uma cadeia que era saturada, passo a ter uma cadeia que é insaturada. Por que foi para uma ligação dupla e não tripla? Porque eu só retirei um elemento, eu retirei uma ligação de cada carbono. Então, eles precisam de fazer agora mais uma ligação cada um, então vai dar uma ligação dupla, tá? Gente, toda desidratação intramolecular forma um alceno, ou seja, forma um hidrocarboneto de cadeia aberta que faz ligação dupla. É regra. Então, se você fez uma desidratação intramolecular e não chegou em um alceno, tu fez coisa errada. Já apaga aí para resolver sua vida mais rápido. Mesma coisa, coloquei aqui essa cadeia, ó. Coloquei até ramificada para vocês verem que pode acontecer também com cadeias ramificadas. Vou pegar o OH de um carbono e vou pegar um hidrogênio do carbono que está do lado dele. Ah, eu preciso escrever o hidrogênio separadinho assim? Não, pode colocar CH2. Eu coloquei assim para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, ó, juntei o H com o OH, formei água. Mas, se eu tirei uma ligação desse carbono e uma ligação desse, eles agora vão precisar fazer uma ligação dupla entre eles. Então, vai ficar CH3, CH3. Ele agora vai fazer uma ligação dupla com CH, que está ligado a outro CH3. Novamente, eu formei água, porque é uma reação de desidratação, e um alceno. Observem que a desidratação intramolecular, ela acontece em meios ácidos, ou seja, ácido sulfúrico aqui está funcionando como catalisador, e em meios que ocorrem alteração, variação de temperatura, ok? Eu preciso de aumentar a temperatura do meu sistema, fornecer calor para que isso aqui aconteça. Gente, se eu quero desidratar, eu tenho que fornecer calor. Pensa você desidrata mais rápido, você tem mais sede em dias que estão fazendo calor, que a temperatura está alta, ou em dia que a temperatura está baixa? Naturalmente, a gente tende a tomar mais água em dias de temperatura alta. Por quê? Porque é mais fácil você desidratar com calor do que no frio, né? Então, a gente tem esse processo aqui, tá? Ocorre sempre em meio ácido. Como eu falei, a desidratação é de 2 tipos. Intramolecular, dentro da molécula, formando um alceno, que a gente acabou de ver. Ou então, intermolecular. Inter significa entre moléculas. Então, eu vou pegar 2 moléculas de álcool, peguei aqui 2 etanol,
vai fornecer o OH. O outro vai fornecer só o hidrogênio da hidroxila. H mais OH vai formar água. Mas, junto às duas cadeias, essa primeira parte da cadeia vai se juntar a esta parte da outra cadeia e dá origem a um éter. Ó, CH3, CH2, liguei ao oxigênio, ó, CH2, CH3. Toda desidratação intermolecular libera água no produto e éter. Ah, eu fiz minha desidratação intermolecular, mas eu não cheguei no éter não. Cara, tu fez coisa errada, fez merda aí. Já apaga de uma vez. Você vai formar um éter, por quê? Porque você tira o hidrogênio da hidroxila. Então, esse oxigênio aqui, ó, desse álcool, ele tá sozinho. Ele vai se ligar a quem? Ao resto da cadeia carbônica do primeiro álcool que estava aqui, que forneceu a hidroxila para poder formar água, tá? Então, eu tenho água e éter no produto. Gente, por que eu estou frisando o que está no produto? Porque é uma maneira, é um macete para você identificar qual tipo de reação de eliminação, né? Qual tipo de desidratação o seu álcool está passando. Se você tem um álcool no reagente e o produto é um éter, quer dizer que ele passou por uma desidratação intermolecular. Ah, eu tenho um álcool no reagente, mas no produto eu tenho um alceno, um hidrocarboneto. Então, quer dizer que a minha desidratação foi intramolecular, ok? Então, o nosso terceiro tipo de reação aqui foi a reação de eliminação. No caso específico, a gente falou das reações de desidratação. Muito bom, gente. Então, o objetivo dessa aula era esse. A gente falou da reação de eliminação, falamos um pouquinho da reação de saponificação, que dá origem aos sabões, né? Lembrando que todo sabão é formado por um ácido graxo, uma cadeia longa de carbonos, e por uma parte polar, constituída de Na+, ou de potássio. E falamos também da reação de esterificação, que é uma reação que acontece entre um ácido e um álcool e que dá origem a um éster, ok? Pessoal, era isso, o objetivo da aula era esse. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!